Então, boa tarde, professor. É com o senhor, então. Vamos lá. Senhoras e senhores, eu quero cumprimentar todos os que estão participando dessa transmissão. Quero agradecer imensamente, em nome da Frente Parlamentar Mista de Educação, ao Instituto Unibanco, dizer do meu orgulho por participar da apresentação desse estudo tão importante, que é o estudo sobre o financiamento da educação, numa comparação internacional, né, um olhar sobre o que outros países estão fazendo diante desse assunto. Quero cumprimentar o meu amigo Ricardo Henrique, dizer que é sempre muito bom trabalhar com ele, é muito bom tê-lo no Conselho Consultivo da Frente de Educação do Congresso Nacional, dizer que se nós tivemos sucesso nesses últimos 3 anos, em grande medida, é porque a Frente contou com apoio altamente qualificado do nosso Conselho Consultivo e do qual vocês sempre fizeram parte, sempre estiveram à disposição para estender a mão para o Congresso Nacional e aperfeiçoar o nosso trabalho na nossa área de educação. Eu quero aqui também cumprimentar a professora Úrsula Pérez, dizer que eu estou muito encantado com o estudo que a senhora conduziu juntamente com a professora Cristiane Caputinho. Quero dizer que, para mim, é muito gratificante poder recebê-la hoje aqui para apresentar esse estudo, um estudo que certamente vai nortear as ações do Congresso Nacional, um estudo que certamente vai lastrear o processo de tomada de decisões dos deputados da Frente Parlamentar. E eu queria começar, professora Úrsula, dizendo que nós temos um ano muito crítico no Brasil e que esse estudo não podia ter vindo em melhor hora. Os estudantes que fizeram a primeira e a segunda série do ensino fundamental durante esse período de pandemia, eles foram aprovados, obviamente, e agora ingressam na terceira série, no terceiro ano, digamos assim. E esses estudantes não foram alfabetizados. E nós vamos ter que enfrentar um desafio gigantesco, que é o fato de que os professores do terceiro e do quarto ano não são professores alfabetizadores. Essa é a realidade que está acontecendo. São problemas tão profundos, tão graves, que exigem de nós que a gente trate sobre financiamento e que a gente pare imediatamente a marcha e volte para resgatar esses meninos e meninas que vão ficar de fora do processo educacional. Nós não temos, por parte do governo federal, em coordenação com as secretarias estaduais e municipais de educação, nenhum plano nacional de resgate. Resgate de alfabetização. Eu que sou professor das séries finais do ensino médio, quando os estudantes estão entrando no ensino superior, eu já tenho hoje uma realidade de estudantes de ensino médio com muita fragilidade na capacidade de leitura, de interpretação de texto, de operações matemáticas básicas. E eu vejo que daqui a alguns anos o meu trabalho vai ser ainda mais difícil em sala de aula, porque esse é um tipo de déficit educacional que se acumula terrivelmente. É uma fase muito sensível das crianças, essa fase de alfabetização. Então, esse estudo vem nesse momento que, para mim, é fundamental. A Frente de Educação, ela levou adiante lutas importantes no Congresso. O Ricardo, que nos acompanha desde o início, sabe que, no primeiro momento da Frente, nós tínhamos o desafio de evitar que aquelas pautas mais emocionantes tomassem o espaço das pautas mais importantes. Havia uma predileção por tratar de temas que geravam polêmica nas redes sociais. Então, muitas vezes, no que dependia do Ministério, nós víamos uma discussão intensa sobre doutrinação de professores, ou talvez sobre ideologia de gênero, homeschooling, e esses são temas que
que não transformam a educação brasileira no rumo que o Brasil queria. E nós conseguimos colocar o pé na porta e evitar esses debates. É claro que esse ano, com a aproximação das eleições, já há negociações por parte do governo com alguns setores do Congresso Nacional para que a pauta de costumes, que sempre afeta a educação, possa ser colocada em destaque por motivos eleitorais. Nós sabemos que isso acontece quando estamos perto de eleições. Mas até aqui à frente conseguiu impedir que essa situação se consolidasse. Nós também conseguimos avançar na pauta do Fundeb, porque precisávamos tornar o Fundeb perene, né? Precisávamos torná-lo efetivo e não podíamos ficar com aquele temor de que o Fundeb acabasse de uma hora para outra. Então, apesar de uma certa falta de interesse dos gestores, do Poder Executivo, nós conseguimos aprová-lo no final de 2020. Nós estamos numa fase importante de ainda algumas regulamentações que faltam, mas nós conseguimos avançar na questão das complementações de valor aluno ano total, conseguimos avançar no valor aluno ano por resultados e podemos agora, já que a principal lei foi aprovada, a emenda constitucional, avançar na regulamentação e no aperfeiçoamento, mas a gente precisava garantir um Fundeb perene. Nós temos por prioridade da Frente Parlamentar Mista o Sistema Nacional de Educação. E como nós conversávamos pouco antes de entrarmos ao vivo, esse Sistema Nacional de Educação pode promover uma melhoria das equipes técnicas das secretarias de educação dos municípios e estados brasileiros. Esse Sistema Nacional de Educação pode distribuir de maneira mais clara e efetiva as responsabilidades de cada um dos entes federativos, porque hoje, de certa forma, há um jogo de empurra. Essa é a verdade, desculpe o termo, né? Mas há uma tentativa constante de jogar a responsabilidade para o outro, né? Como eu digo na turma, para o coleguinha, e a gente não pode aceitar isso. Nós entramos com o apoio do Partido Verde, os deputados da frente, os senadores, com uma ação direta de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso, ele acatou a nossa ação e reconheceu que essa ação era muito importante, né? Ela tinha, nas palavras dele, uma relevância inequívoca para que a gente pudesse lutar pela recomposição dos orçamentos da educação que vêm sendo constantemente cortados, desde o ensino básico até o ensino superior. Então, nós conseguimos que o Supremo pedisse ao governo ou desse um prazo de 10 dias para que o governo e o Congresso Nacional explicasse tecnicamente com base em que eles fizeram tantos cortes de educação que nós tivemos no início do ano. E eu acho que isso é muito importante, porque a frente, professora Úrsula, tem um papel político também. Nós somos uma frente parlamentar, e uma de nossas funções é levantar debates, né, que é a função do parlamento. Então, quando a gente consegue uma decisão importante como essa, do ministro Barroso, dando um prazo para que o governo desse as motivações técnicas, a gente certamente traz uma contribuição importante para o país. Pode até ser que eles tenham explicações técnicas, mas isso é uma informação pública que deve ser dada à sociedade, né? Não pode ser simplesmente uma decisão sem critério, uma decisão meramente discricionária, já que, constitucionalmente, o Estado brasileiro tem responsabilidades sobre a educação brasileira. Eu queria ainda dizer da minha felicidade com esse estudo, por conta da explicação clara, muito transparente, de um mito que cerca o debate educacional do Brasil e que ainda hoje no Congresso Nacional, eu como presidente da Frente de Educação, e falo aqui pela professora Dorinha, que é presidente da Comissão de Educação, porque eu já vivi isso junto com ela numa mesma reunião,
nós somos sempre questionados por alguns parlamentares, alguns senadores de muita qualidade, ou seja, não são iniciantes, digamos assim, sobre o fato de que o Brasil investe um percentual relativamente alto do seu PIB em educação. Eu acho que é um dado simples, é um dado básico, mas que precisa ser o início de qualquer comunicação sobre esse assunto. Apesar de investirmos um percentual do PIB correspondente à média da OCDE em educação, isso não quer dizer que o valor absoluto seja suficiente para oferecer uma educação de qualidade para os nossos estudantes. Primeiro, porque o Brasil tem muitos estudantes, nós ainda somos um país jovem, né? E segundo, porque, como a professora Úrsula brilhantemente falou antes da gente entrar ao vivo aqui, eu estou pegando a colinha da nossa conversa, tá, gente? O Brasil não tem um histórico de investimentos que permitam um acúmulo de infraestrutura, ou seja, a gente ainda está muito atrasado e por isso nós temos que decidir por esse grande esforço nacional em prol da educação. Muito obrigado por esse estudo, obrigado pela contribuição que vocês sempre trazem à Frente Parlamentar Mista de Educação. Nós vamos tratar de temas importantes esse ano, por exemplo, o Sistema Nacional, que eu já citei, mas eu quero convidá-los também, especialmente ao meu amigo Ricardo, para ficar atentos a alguns temas que serão essenciais para nós esse semestre. O primeiro tema, Ricardo, que eu preciso muito do Instituto Unibanco atento a isso, e que está sob coordenação do deputado Bira do Pindaré, que é o nosso coordenador de igualdade racial, é, sem sombra de dúvida, o tema da lei de cotas. Nós não sentimos um clima saudável para discutir a lei de cotas nesse ano eleitoral. Nós entendemos que o debate vai ser sequestrado pela eleição. Então, a nossa proposta fechada como Frente Parlamentar Mista e que pedimos o apoio do Instituto Unibanco é atrasar esse debate, é prorrogar a atual legislação para que a gente possa fazer esse debate longe da polêmica que é natural de um processo eleitoral polarizado como esse que estamos vivendo. Além disso, esse ano nós queremos aprovar a nova legislação do ensino técnico e profissionalizante, já há uma comissão especial instalada, nós temos apoio de outros membros do nosso Conselho Consultivo, quem está coordenando a pauta dentro da Frente de Educação é a deputada Tabata Amaral. Eu estou dividindo essa responsabilidade com ela como presidente da comissão especial. Não é possível que o ensino profissionalizante seja mantido na visão atual, que o considera um ensino de segunda categoria, na verdade, uma opção aos pobres e desfavorecidos. O Brasil precisa mudar essa visão que olha as populações mais humildes do andar de cima, né? Então, esse é um projeto importante. Outro projeto que está avançando muito bem, com a coordenação da deputada Ângela Amin e a minha coordenação também, porque eu peguei a relatoria, não gosta de trabalhar, né, professor, é meio maluco mesmo, né? É o projeto da Política Nacional de Educação Digital. Preciso muito da atenção de vocês, temos um apoio da Frente Digital, presidida pela deputada Luísa Canziani. Então, é um ano curto, porque ele vai ser só o primeiro semestre, e depois das eleições a gente volta, mas é um ano intenso, e com o apoio de vocês e a qualidade dos estudos que vocês sempre conseguem nos oferecer, a gente vai avançar com um semestre muito rico e produtivo. Muito obrigado. Eu passo para quem, meu amigo Igor? E lembrando, hein, sigam, desculpa, Igor, só para lembrar, para seguirem as redes da Frente Parlamentar Mista de Educação, é frente.educação, no Instagram, no Twitter, e lá a gente coloca todas as notícias quentes do que nós estamos fazendo. Exatamente. Muito obrigado, professor. Estava travando aqui o meu microfone, né? Essa dificuldade que a gente tem aqui durante esse processo todo de pandemia. E agora passar a palavra para o Ricardo Henriques, e
primeiro, muito obrigado pela presença e é um prazer recebê-lo aqui com a gente. Obrigado, Igor. Prazer é meu, é da equipe. Deputado Israel, é muito bom a gente estar nesse momento da conjuntura brasileira, tendo uma frente parlamentar mista aí sob seu comando, dando conta de várias pautas que você trouxe. Talvez isso, tomara que fique para a história, a função de resistência a essas pautas, não sei como qualificar, algo espalhafatosas e irrelevantes, tá certo? Foi muito importante. A gente poderia ter sido atropelado por um retrocesso ainda maior do que a gente já observou, se não fosse essa linha de resistência capitaneada por você, pela professora Dolinha, pela Frente Parlamentar Mista, que conseguiu trazer essa linha de resistência mesmo. Alguns absurdos quase inomináveis foram evitados, isso em si já é mais do que um êxito da frente. Além, óbvio, das pautas positivas, o destaque, como você fez, o novo Fundeb é um marco fundamental para a nossa legislação, um avanço enorme. E, novamente, também, a sua configuração específica foi quase a revelia do Executivo, né? Então, é muito importante ver esse sentido vivo do parlamento andando. Do ponto de vista do Instituto, eu acho que tanto com o nosso... A gente tem um núcleo de pesquisa, o Centro de Pesquisa Transdisciplinar em Educação, que tem uma rotina, que tem uma periodicidade, e um conjunto grande de pesquisas encomendadas, produzidas o tempo todo, construídas a partir de uma visão de sensibilidade do que é necessário para ter mais informações, leituras, contextos, evidências para a tomada de decisão. E acho que tem um destaque, não só desse, mas vários estudos que a professora Úrsula Pérez tem conduzido aí, em parceria com a gente. E ele tem, entre outros méritos, a capacidade de ter uma tradução simples de uma arquitetura institucional bastante complexa, às vezes quase impossível de botar junto, né? Os 5 países que ela consegue organizar, ela, a professora Cris, consegue organizar, e com a prudência de dizer há indicações que podem ser úteis, potencialmente transformadoras para o modelo de financiamento brasileiro, para a regulação brasileira em última instância, mas sem passar a fronteira na linha de dar uma receita de bolo com uma única solução, ou seja, abrir o leque e deixar aí tanto os executivos, né, nas 3 instâncias, como o legislativo, poderem co-criar caminhos aí inspirados nessas leituras, né? Porque não é uma tabelinha descritiva do que foi feito, há uma interpretação dessa visão dos sistemas e que trazem, pelo menos, esses 2 eixos fundamentais, aquilo que é chave para garantir estabilidade ao sistema de financiamento e ver as lacunas que, se a gente interpreta disso, apesar dos avanços evidentes com o novo Fundeb, as lacunas que ainda existem para isso, e a necessidade, e mais do que a necessidade, a possibilidade, referenciada em práticas objetivas aí no mundo, de você ter estratégias radicalmente orientadas para reduzir desigualdades. Eu acho que isso está lá, a gente tem elementos disso no novo Fundeb, mas me parecem ainda insuficientes diante da necessidade que nós temos e diante da empiria que já foi desenvolvida pelo mundo e que a gente pode, sem copiar, mas pode adaptá-la e usá-la com mais potência. Tem, obviamente, outros resultados, um deles é o que você trouxe sobre a atenção a interpretar numa análise internacional o que explica, o que justifica o tamanho de investimento em educação, ou seja, o nível absoluto quer dizer pouco, como é que o per capita pode ser melhor, mas tem vários outros resultados. Eu acho que a gente devia aqui ouvir a professora Úrsula, ela apresentar aqui, dar os highlights para a gente poder ter mais trabalho, inclusive aqui com parte não só dialogando contigo, dialogando com quem está aqui presente, mas também com os jornalistas, para a gente poder ver se isso gera uma onda de sensibilização sobre uma coisa que está em rota, não está fora de rota, o sistema de financiamento tem uma história, desde o Fundef lá atrás, o Fundeb, o novo Fundeb, está em rota com a discussão do Sistema Nacional de Educação, mas que precisa
evidentemente, mexer em várias alavancas para ficar mais potente, mais transformador. Então, é uma honra para o Instituto Unibanco poder ser parceiro da frente. A gente tem muita coisa para fazer, vamos tentar ajudar vocês, a vocês que têm que, por enquanto, vocês são os timoneiros não só da resistência, como das poucas transformações que a gente pode fazer nesse país. Quer dizer, o legislativo agora é a instância mais atuante, mais relevante para a qualidade da política educacional brasileira no nível federal, sem dúvida. Então, a gente tem que seguir por aí e estamos sempre disponíveis para te ajudar, Israel, e para ajudar a frente toda. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Dizer que é uma honra para a gente caminhar com o Instituto Unibanco e lado a lado com a Frente Parlamentar do Ministério da Educação. E quero passar a palavra agora para a professora Úrsula, que é a nossa grande estrela hoje aqui, para que pudesse falar sobre o estudo, né, e poder apresentar para a gente os principais pontos desse estudo. A palavra está com a senhora. Muito obrigado pela presença e é uma honra também tê-la aqui. Obrigada, Igor. Queria dar boa tarde a todos que estão aqui conosco. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre essa questão que é extremamente importante, muito cara para todos nós, né, que estamos aqui, muito cara para mim nas minhas pesquisas. Professor Israel, deputado, queria parabenizar o trabalho da Frente Mista Parlamentar pela Educação, acompanho há bastante tempo toda a discussão do Fundeb, assim, foi fundamental o seu trabalho, da professora Dorinha, extremamente importantes para os avanços que a gente conseguiu e que a gente ainda vai conseguir. Eu tenho certeza, confiança que a gente ainda vai conseguir avançar mais do que a gente já avançou. Então, esse é um momento muito relevante de diálogo que a gente está fazendo. Como você bem chamou a atenção, o ano é um ano difícil, um ano de discussões complexas, né, de polêmicas, mas a educação não pode esperar. A gente não pode parar, a gente não pode pensar em não cuidar da educação anualmente, mensalmente, diariamente. Então, a gente, de fato, tem que se empenhar nessa discussão, porque, principalmente agora, depois do que aconteceu, né, dos efeitos da pandemia da Covid-19, são os nossos estudantes, são o nosso futuro que está ali, esperando que atuemos e que trabalhemos juntos, né, em favor da educação. Então, de fato, trabalhar com pautas que são relevantes e necessárias é o que a gente tem que focar nesse momento. E a gente espera construir, né, e poder contribuir com esse estudo para refletir alguns pontos, algumas questões que são mais relevantes para amadurecer o debate parlamentar. A ideia do estudo, como o Ricardo Henrique já comentou, não foi trazer modelos para o Brasil, porque o Brasil tem o seu modelo, né, tem as suas características, e a gente sabe que em políticas públicas, características políticas, institucionais, sociais, devem originar modelos próprios, né, construídos. A ideia do estudo foi trazer aprendizados de acertos e de erros de outros países também, né? Então, a gente escolheu alguns países com características federativas, como o Brasil, e outros países com características diferentes, por exemplo, países unitários como o Reino Unido e a França, para pensar como é que é o financiamento da educação. E o que a gente percebe é que o modelo ser federativo ou unitário não é a principal determinante do que a gente vai ter de recurso ou de níveis de desigualdade, né? Tem outras questões muito relevantes, como, por exemplo, o papel do governo central ou o governo federal, que seja, no volume de recurso que dispensa a educação, e também a forma de atuar em momentos de crise de forma compensatória para apoiar a educação e evitar o aprofundamento das crises. Então, esses são elementos relevantes. É fundamental chamar atenção, né, inicialmente, para esses pontos comparativos, essa questão que o deputado falou, porque reiteradamente a gente discute o volume de recurso em termos percentuais do PIB. Então, de fato, quando a gente olha comparativamente o alunado do Brasil e de outros países, a comparação tem que ser per capita, né? E, se possível, a gente tem que fazer a comparação per capita em cada nível e modalidade de ensino, porque isso dispersa muito. A gente não tem isso ainda na medida fina, mas essa é uma discussão relevante. Então, a gente aplica 6% do PIB, mas per capita ainda muito abaixo da média da OCDE. E isso precisa ser pensado ao longo do tempo, de forma permanente e insistente, para a gente mudar a educação, e, para além disso, de uma forma dialogada entre as esferas. Então, o Brasil
tem um modelo em que os entes subnacionais é que mais financiam a educação, né? 40% mais ou menos dos estados, 50% dos municípios. O mais próximo disso talvez seja os Estados Unidos, que tem um financiamento absolutamente dependente dos distritos, né? 90% dos recursos estão nos distritos. E isso tende a levar à desigualdade, né? Porque o território é muito desigual. Então, a gente acaba tendo a capacidade de financiamento muito desigual dependente dos entes. O Fundeb, nesse sentido, quando a gente olha esses outros países, é um acerto, porque ele alavanca o recurso do governo federal. Então, tanto o modelo do Fundeb anterior, que enfim, colocava 10%, já permitiu reduzir desigualdades, quanto o modelo atual é mais acertado ainda, porque vai levar esse volume, né, para 23%. Mas isso ainda, comparativamente a países que têm um alto grau de desenvolvimento, como França e Reino Unido, é um volume bem menor. Então, para além disso, a gente precisa também de uma sustentabilidade desse investimento. E aí, um ponto que eu gostaria de chamar a atenção para o nosso modelo é que essa dependência dos entes subnacionais, ela é fragilizada pelo fato de que a gente tem um bolo de impostos, de tributos, que são indiretos e que variam muito conforme a atividade econômica varia. A gente tem uma dependência grande do ICMS. Então, isso significa que, quanto à receita do ICMS, né, cresce nos estados e municípios, cresce a vinculação da União, os 10% que vão a 23%. Só que quando o ICMS cai, também cai a participação da União. Então, esse efeito compensatório da União não vai existir nos momentos em que você mais precisa de recurso, o recurso vai estar caindo junto, que foi o que aconteceu em 2015, 2016, onde a gente teve uma crise arrecadatória nos estados e municípios, e o financiamento da União via complementação do Fundeb caiu também. Tanto é que a gente só vai retomar esse crescimento do Fundeb com o crescimento do percentual agora, na época de Covid. Então, isso é um ponto para pensarmos. A gente precisa, no investimento mais estável e crescente em educação. Né? Claro que quando o ICMS está crescendo, está tudo ótimo, a gente fica feliz e fala, vamos gastar. Mas e quando está caindo? Então, essa é uma discussão que é complexa, que vai implicar também cruzar a discussão da reforma tributária, que está aí, né, na arena política do Congresso também para discussão. Ela é muito importante porque ela afeta a educação. Né? Então, quando a gente conseguir avançar com isso, precisa pensar exatamente como é que a gente faz ajustes para que a educação possa ser beneficiada dessa reforma e a gente evitar esses solavancos. Então, esse é um ponto relevante. O outro ponto relevante para a gente pensar diz respeito à atuação específica em relação às desigualdades, como o Ricardo chamou a atenção. Então, você tem países como França e Reino Unido, mas não só, também aqui a Colômbia, na América do Sul, com uma preocupação em criar fórmulas, né, e indicadores com a preocupação de focalizar recursos nos públicos mais vulneráveis. Então, esse é um trabalho que não muda da noite para o dia a realidade, mas que, ao longo do tempo, você consegue ir avançando na redução das desigualdades. O nosso modelo, com a complementação da União, está focado em redução das desigualdades, e a gente tem que reconhecer que o Fundeb já permitiu reduzir desigualdades ao que a gente tinha antes, né, que era com Fundef, com F. Mas, como a gente tem um foco dessa complementação muito lastreado na questão do volume de recurso, então a gente complementa em função da discrepância do valor ano a ano, a gente não está focando nas desigualdades para além do fator econômico, que é quais são as diferenças sociais de cada comunidade, quais são as diferenças de vulnerabilidade desse território para além dessa questão e as diferenças internas da rede, e muitas vezes até internas da escola. Então, nesse ponto, eu acho que há uma grande oportunidade de aproveitar o terceiro nível de complementação do modelo híbrido, chamado de VAR, para que ele condense ponderadores preocupados com as desigualdades nesse nível socioeconômico, pensando a questão comunitária, para que a gente consiga avançar numa focalização que pense para além da desigualdade econômica, esse conjunto multifacetado de problemas que a gente tem no Brasil, dada a nossa heterogeneidade, garantindo recursos para as redes que mais precisam, para os alunos que mais precisam. Né? Na Inglaterra, na França, você tem distinções de regiões, de territórios prioritários, onde você coloca mais recursos, e esses territórios prioritários, você tem uma série de indicadores que vão colocar por que ele é um território prioritário. Né? Pode ser por questões de violência, pode ser por questões de uma migração mais recente, que você tem mais imigrantes.
então que precisa de um apoio maior para a inserção dos seus filhos na escola, enfim, uma série de outros fatores para além do valor aluno ano. Então, essa discussão a gente precisa fazer porque o Brasil é continental com uma enorme heterogeneidade e a gente precisa aproveitar esse momento para focalizar nisso, né? Crescer com qualidade, com eficiência no uso do recurso. Aqui, eu de novo vou parafrasear o Ricardo, que sempre comenta que a gente não tem o direito de ser ineficiente num país tão desigual, né? Se a gente tem um país tão desigual, cada centavo importa e a gente tem que ser o mais eficiente possível, mas com foco na equidade. Então, para que a gente consiga reduzir desigualdade, a gente tem que utilizar esse recurso com esse foco, né, de focalização combinada com avanço de desempenho e de equidade. E um último ponto que eu ressaltaria é a questão dos professores, da valorização dos professores, da remuneração dos professores. Você tem aí experiências de outros países que mostram que a organização e regulamentação nacional garante uma menor discrepância salarial e garante um maior incentivo para o desenvolvimento do professor. Essa é uma complexidade aqui no Brasil e eu acho que a criação do Sistema Nacional de Educação nos auxilia nesse propósito, né? A gente está vendo aí uma enorme polêmica da questão do piso remuneratório, que a única forma da gente conseguir avançar nessa polêmica é garantir recursos complementares para os locais que não conseguem chegar nesse piso, né? Enfim, essa é uma outra discussão, eu sei que é extremamente polêmica, mas a gente precisa enfrentar essa discussão, porque não adianta a gente querer ter qualidade de ensino sem ter investimento de qualidade nos professores também. Então, o Sistema Nacional de Educação precisa dar conta dessas discussões e pensando numa governança que equilibre o nível vertical com diálogo adequado entre União, Estados e municípios e também o nível horizontal de diálogo entre secretarias. A Secretaria de Educação, com Secretaria de Planejamento, Gestão, Fazenda, Assistência e outras todas envolvidas no entorno dessa criança e desse jovem que precisam estar juntas para avançar de forma adequada. Então, a gente precisa criar essa arquitetura institucional para conseguir esse avanço na educação. Eu acho que a gente tem todas as condições, acho que o Fundeb mostra o avanço, né, muito acertado quando a gente olha os países, o Fundeb é muito acertado no papel da União, no incentivo a, uma vez por todas, criar o sistema, e agora nos falta trabalhar mais esses ajustes e por longos anos ir ajustando isso o mais rápido possível para recuperar a educação aí das nossas crianças e adolescentes. Agora eu devolvo a palavra. Alô, vocês estão me ouvindo? Desculpa, deu uma travada aqui. Professora, tem algumas perguntas aqui que surgiram e eu queria ver se a gente conseguia ampliar esse debate, inclusive com outras pessoas que estão presentes aqui, com o professor, com o Ricardo. Primeiro, logo no início, tem uma cilada que a gente cai com muita frequência num estudo desse, que é quando as pessoas falam mas é muito fácil criticar a educação do Brasil quando a gente está comparando medidas que dão certo em países ricos e etc. e tal, né? Eu queria primeiro perguntar para a senhora se dá para comparar, né? A senhora falou do Fundeb e de outras ações do Brasil que são exemplos disso, e se dá para comparar e de que maneira também é possível adaptar algumas iniciativas que são bem-sucedidas à nossa realidade em relação a esses países mais ricos e com mais estrutura do ponto de vista da educação. O microfone da senhora está desligado. Desculpa. Imagina. Queria citar dois pontos para a gente pensar no sentido da sua pergunta. Primeiro, os Estados Unidos, né, é um país de um PIB muito maior que o nosso, um país rico e desenvolvido, que tem enormes problemas de desigualdade.
Desigualdade, tanto em termos de potência de recursos, porque ele tem uma dependência ali dos governos locais, como eu falei, que são quem mais aplicam em educação, então, um modelo bastante heterogêneo, não tem sistema nacional de ensino, então, a cada mudança de estado que uma família faz, ele vai ter que repensar as regras, inclusive de entrada por faixa etária do seu filho na escola, então você tem essas distinções. E você também tem uma desigualdade importante, por exemplo, da remuneração de professores, que dependendo do estado em que o professor esteja, ele pode receber metade, né, do que de um outro estado que pague um valor mais alto, né, uma localidade que pague um valor mais alto. Então, se você compara estados mais ao sul dos Estados Unidos com Nova York, você tem aí distinções grandes. Então, olhar o que acontece ali é importante para ver, porque é um país federativo com muito mais recurso, né, do que nós, mas que também tem dificuldades de desenvolvimento justamente pela adoção do modelo extremamente descentralizado e heterogêneo e com um volume de recurso menor do governo federal, mas que, no momento de crise, percebeu da necessidade de fazer um efeito compensatório. Isso não quer dizer que isso resolveu todos os problemas deles. Então, faz sim sentido entender até para ver os episódios de acerto, mas também entender que deixar apenas para os governos locais, né, o bolo do financiamento da educação vai trazer questões de disparidades aumentadas. Inclusive, quando você compara o desenvolvimento educacional por grupos sociais e etnias dos Estados Unidos, você tem uma distinção enorme entre brancos, negros, indígenas e hispânicos. Então, essa desigualdade interna, né, dentro da mesma rede, às vezes dentro da mesma escola, tem essa disparidade que precisa ser considerada, que lá também eles estão lá pensando como é que fazem para resolver essa questão. Quando a gente olha os países aqui na América do Sul, tanto Argentina quanto Colômbia, eles têm um volume de recurso aplicado parecido com o nosso. Agora, a Argentina, apesar de ter um volume de PIB menor que o nosso em aplicação, per capita ela aplica mais, porque tem um menor alunado e ela mantém um valor de PIB que garante um valor aluno maior de aplicação. Então, você tem ali, ainda que tenha perdido nos últimos anos, né, alguma potência, você tem ali os indicadores educacionais, em termos de alunos de ensino médio, universalização na Argentina, que são importantes. Então, olhar também esses países é interessante para a gente ver o que é possível caminhar. A Colômbia tem a nacionalização dessa definição de regras de professores. Então, é um país que tem menos recursos do que a gente, não tão menos, né? A gente consegue fazer a comparação, mas tem ali uma regra interessante para olhar. Será que essa padronização nacional com alguma complementação local, né, de recursos para salário de professores faz sentido? Como é que eles estão trabalhando isso? Então, a gente trouxe essas informações, inclusive, desses outros dois países, que não encaixa nesse modelo de falar, não, mas está olhando França e Reino Unido e isso não dá para comparar. E mesmo França e Reino Unido também tem problemas de desigualdade. Quando a gente olha os resultados da prova do PISA na França, você vê uma enorme desigualdade entre os grupos de maior poder aquisitivo e de menor poder aquisitivo, uma desigualdade muito alta, de quase mais de 100 pontos, se eu não me engano. Então, isso significa que a desigualdade interna da rede, né, principalmente algumas regiões com maior número de alunos mais recentes de migração e alunos de famílias de menor poder aquisitivo, despertam muita preocupação há décadas, né? Então, ainda que o volume de recursos comparativo seja distinto, tem um caminho percorrido ali para tentar reduzir essa desigualdade que pode sim nos inspirar. É nesse sentido que a gente buscou essas inspirações, ok? Tem outra pergunta que eu acho que é interessante a gente debater e que eu escuto muito o professor Israel falar sobre isso, que é sobre a famosa fuga de cérebros, né? E como isso acontece, e a senhora citou a falta de investimento e um certo descaso com uma remuneração decente aos professores, né, e aos profissionais ligados à educação. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre isso, se o professor Israel também pudesse complementar em relação a isso também. Gentileza. Esse é um enorme problema, Igor. No nosso modelo federativo, você tem uma dependência muito grande do investimento federal
por ensino superior associado à pesquisa, ensino superior, docência e pesquisa, né? E nos últimos anos, isso já tem mais de 7 anos, a gente vem vendo a redução desse investimento, tanto no ensino superior quanto em ciência e tecnologia. E não dá para você fazer essa disputa ou a escolha de Sofia, não, você tem que investir mais na educação básica ou menos em ensino. Tem que investir em ambos, tanto na educação básica quanto no ensino superior. E eu só consigo um investimento melhor na educação básica se eu tiver uma boa formação no ensino superior para formar bons professores que queiram atuar na educação básica. Então, tem tanto a questão do investimento em pesquisa e investimento na formação no ensino superior, como também a carreira e o incentivo à docência na educação básica. As duas coisas estão atreladas. E a gente está deixando a desejar nessas duas escolhas de alocação de recurso, principalmente do âmbito federal, mas o que aconteceu também em caso de parte dos estados que têm universidades ao longo da crise, né, de 2015 até 2019, foi também uma redução, né, que precisa ser retomada. Então, o que acontece é que bons cérebros tendo oportunidades fora, acabam tendo a tendência de ir para fora, até porque os valores de bolsa de pesquisa estão congelados, né, nos vários níveis há alguns anos. Então, você acaba tendo incentivo para fazer qualquer outra coisa do que fazer pesquisa. E isso é muito ruim, é perverso para a educação e perverso para o nosso próprio desenvolvimento socioeconômico. Sem pesquisa não tem desenvolvimento de tecnologia. Sem tecnologia a gente não tem como fazer um desenvolvimento includente de toda a nossa população. Então, tem um arranjo aqui integrado em que a educação é um fim em si, mas a educação também é um meio para uma série de outras coisas, para uma mudança de vida, para uma mudança de qualidade de vida, para uma mudança social, que a gente está perdendo essa oportunidade de fazer isso. Então, é preciso urgentemente essa retomada, porque, de fato, os recursos do Ministério da Educação, como o deputado Israel comentou, vêm sendo reiteradamente reduzidos, e muitas vezes reduzidos no contingenciamento da execução orçamentária. Quando está na arena da política, na aprovação da LOA, você tem até volumes maiores, mas durante o ano você contingencia e não gasta. Então, essa é uma decisão que acaba sendo uma decisão arbitrária do Poder Executivo durante o processo de execução. E não esclarecida, porque a gente sabe que tem a necessidade do recurso. Então, é para um ajuste em termos de equilíbrio, mas justamente em cima da educação não faz sentido, porque esse equilíbrio, no médio prazo, se mostra totalmente infundado, né? A gente não tem como garantir crescimento, não tem como garantir crescimento social e econômico sem o investimento em educação. Então, eu acredito sim que essa é uma mudança fundamental, e aí a gente depende muito de uma mudança de postura do governo federal, principalmente, né? Não que isso isente os demais, mas pela nossa divisão, né, de diretrizes e bases, você tem aí um papel do governo federal fundamental nesse nível. Mas não sei se Ricardo, se o próprio deputado querem falar algo nesse sentido, porque de fato é um ponto extremamente importante. Eu passo a palavra para quem tiver à disposição. Quer comentar, Ricardo? Não, acho que só reforçar, quer dizer, os traços, vamos dizer, de exclusão estrutural que a gente tem por vários arranjos que existem na educação, solicitam caminhos mais inventivos. Daqui a pouco, Úrsula pode falar também indicações sobre as fontes, quais são os riscos que você ter só em impostos indiretos, tal, né? Várias coisas. Mas para o teu ponto original, a gente deveria, da pergunta original, deveria fortalecer o que é a potência de análises comparadas. Quer dizer, há, às vezes, um equívoco, e mesmo a mídia às vezes trabalha assim, que análises comparadas são para copiar soluções. Isso não faz nenhum sentido, porque toda análise comparada tem ideia de que aquelas soluções são endereçadas a contextos específicos. Mas por que é muito importante analisar? Porque elas funcionam, tá certo? Elas conseguiram enfrentar um determinado problema e trazer uma arquitetura de solução para elas. E dois, dado que os problemas que a gente está endereçando, e parte do estudo da professora Úrsula nessa direção, como é que a gente reduz desigualdades, né? O que a gente consegue, entendendo aquilo que é endereçado para reduzir desigualdades, que pode ser adaptado, redesenhado e contextualizado para a realidade brasileira.
porque senão a gente fica numa discussão que é só de valores, de princípios, que acho que teríamos vários aliados para dizer que temos que lidar com as desigualdades. No entanto, a gente perde assim, como é que foram as construções específicas que foram feitas para em última instância, inspirar e a gente poder adaptar aquilo que é necessário. E aí muitas coisas são importantes. Como é que você olha no entes federados, as instâncias, a diferença entre instâncias, no interior de cada instância, como é que você pode olhar para coisas que eu acho que a gente pode seguir na conversa, a professora Úrsula trazer mais, não só para pensar as unidades escolares, mas também indivíduos. Você pode fazer recortes que trabalhem com perfis individuais ou com perfis territoriais, ou, evidentemente, a combinação dos dois, e isso fortalecer muito as arquiteturas institucionais que permitam as escolhas meio soberanas, né, do governo da União, do Estado, do município, para poder enfrentar as desigualdades. Então, acho que é muito importante a gente estar, só sublinhando aí a tua primeira pergunta, usando estudos como esse para provocar reflexões e ter esse sentido de compromisso, sobretudo para o legislativo, desenhar soluções adequadas para a nossa realidade. O ponto que importa é, em distintas experiências, como as 5 que a Úrsula traz nos estudos dela, existem soluções orientadas para problemas específicos que são efetivas para reduzir a desigualdade. Como é que a gente traz isso para poder alimentar o nosso repertório e seguir avançando? Eu queria comentar sobre a segunda pergunta, que é outra preocupação que nós temos. Nós sabemos que o problema é estrutural. Nós tivemos, no ano passado, cortes na área de pesquisa, ciência, tecnologia, da ordem de 2,7 bilhões. Tivemos até um pedido para que o ministro Marcos Pontes fosse ao Congresso Nacional, para que a gente pudesse conversar com ele, que é um tema também importante. E, ao mesmo tempo em que a gente anunciava esse corte aqui no Brasil, a gente teve o anúncio dos recursos que iam ser enviados pelo Plano Biden na ciência e tecnologia norte-americana. Então, algo aí, você vê, o controle de doenças recebeu 8,7 bilhões de reais, institutos nacionais de saúde, 51 bilhões, enfim... tanta coisa, né? O departamento de energia deles, para pesquisa só de matriz energética, recebeu 46 bilhões. É claro que sempre fica aquela dúvida, né? Comparar Brasil e Estados Unidos, que é a dúvida da primeira pergunta, talvez não seja tão adequado, mas é simbólico, né? Aí você começa a entender por que a UFRJ, por exemplo, está perdendo tantos professores. Eles estão migrando para outros países, é a famosa fuga de cérebros, porque a professora Úrsula muito bem colocou aqui que, às vezes, o Brasil tem adotado, e na parte do Fundeb adotou, políticas que são procíclicas, né? Quando está bem, a política superaquece, né? Deixa que tenha mais recursos ainda, mas quando está mal, você não tem nenhum mecanismo por parte do governo federal, do nosso sistema de arrecadação, para compensar essa queda de investimentos, né? Então, acho que é um problema em todas as áreas. Mas realmente a fuga de cérebro é um problema que se agrava no Brasil no momento em que a gente faz cortes e outros países anunciam investimentos com políticas bem desenhadas de investimentos. Então, só queria fazer esse comentário aqui da segunda pergunta. Uma frase só, Igor, não está no estudo que a Úrsula fez agora, mas quando a gente olha para a experiência indiana, a gente vê que a segunda onda de desenvolvimento de tecnologia indiana, não a primeira que fez os doutores fazendo assessoria ao que é desenvolvido nos Estados Unidos, mas a segunda onda, em vez de fuga de cérebros, eles estão tendo uma estratégia de ciência e pesquisa para exportar cérebros, é o contrário. Eles estão focando na parte, por exemplo, de engenharias e alta tecnologia, em núcleos, são hoje 5 núcleos com 4 ou 5, são 20 ou 25, eu já não me lembro mais, unidades do padrão ITA e IME que eles têm hoje espalhados, com a perspectiva de desenhar
inteligência de alta capacidade, não só para ficar na Índia, mas, por exemplo, para ocupar o leste europeu com alta qualidade. É uma estratégia intencional de exportar cérebros de altíssima qualidade e, portanto, diametralmente oposta do que a gente está vivendo aqui. É só para uma vantagem de você olhar algumas experiências do mundo. Tem uma outra coisa interessante na Índia, desculpa, Igor, só pegar uma pontinha. Imagina. Porque você mantém a ponte com esse pesquisador que está fora, né? Então, tudo bem que ele vai sair, muitas vezes ele vai para estudar fora, mas ele volta. E nesse processo de exportação, você mantém uma retroalimentação com a pesquisa nacional. Então, você tem uma estratégia. Isso não é uma perda de um cérebro, é uma estratégia de como é que você organiza e trabalha com o seu investimento, né, em ciência e tecnologia em outros países. Enfim. Mas, Igor, desculpe. Imagina. Bom, pessoal, é o seguinte, quando a gente estava montando aqui o evento, me fizeram prometer que eu não ia esticar muito por causa das agendas que estavam muito apertadas. A gente vai precisar se despedir agora do professor Israel, que tem um compromisso agora, mas a gente depois, professor, que o senhor fizer as suas colocações e o senhor sair, eu vou pedir uma paciência de só mais uma pergunta, que a Marlene fez uma pergunta super interessante aqui no chat, da professora Úrsula, que eu acho que vale muito a pena a gente replicá-la aqui. Então, professor, obrigado pela presença do senhor e a palavra está com o senhor agora. Gente, muito obrigado. Eu vou ter que sair. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil está comemorando 100 anos da Semana de Arte Moderna. E eu sou deputado e também sou professor, e a minha semana é Semana de Arte Moderna, tá? Eu estou dando várias palestras sobre isso, aulas sobre isso, eu vou ter que correr para poder falar sobre nossas queridas Anita Malfatti, Tarsila Amaral, Oswald de Andrade. Vamos voltar no tempo agora aqui, que professor de história é assim. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, professor. Bom, então, vou fazer aqui a pergunta que a Marlene colocou no chat. Bom, Marlene, também, se você quiser, você pode ficar à vontade também para fazer a pergunta direto por aí. Estou vendo que você está, né, com o fone direitinho, você pode... Claro. O microfone está aberto para você também. Tá bom. Professora, eu fiquei curiosa se na pesquisa, né, se você encontrou algum modelo nesses outros países de distribuição de recursos baseado em resultados, em desempenho das escolas. Então, esse, de fato, não foi um foco específico para a gente estudar, então não vai estar ali colocado no relatório, mas o que eu posso te dizer é que o Reino Unido tem uma perspectiva de ranqueamento de escolas e de compartilhamento de recursos também baseado, uma parte baseada em desempenho. E isso tem dois lados, é bom ressaltar. Por um lado, você tem, né, um desenvolvimento bem importante da educação pública no Reino Unido, né, que, aliás, a educação pública do Reino Unido é majoritariamente a educação de lá, porque você tem poucos alunos que estão em escolas privadas, mas você tem gestões distintas, né, das escolas públicas, que podem ser comunitárias, filantrópicas na gestão. Então, esse ranqueamento, que tem uma perspectiva de desempenho e desempenho também dos alunos, ele tem um lado benéfico de um avanço, mas também tem um lado complicado de você aumentar uma desigualdade interna à classe. Então, o que tem se avaliado nos últimos tempos é que a própria forma de organização que eles fazem, dividem as classes por nível de desempenho do aluno, propicia um avanço maior de ponta, mas também aumenta o vale entre aqueles que têm maior dificuldade de aprendizado e aqueles que têm menos. Então, isso fica claro lá nas provas internas e também na prova do PISA. Então, essa remuneração por desempenho, ela precisa ser muito, muito cuidadosa, muito pensada, principalmente em situações de desigualdade e heterogeneidade comunitária, né? Porque pode ter essa condição reversa, principalmente nos centros urbanos ali, em Londres, isso é muito específico, de você aumentar o vale da desigualdade. Bom, acho que agora eu preciso realmente encerrar para a gente dar continuidade e não atrapalhar as outras agendas
de vocês. Bom, Ricardo, obrigado novamente, é um prazer imenso. Eu queria dizer que é uma honra estar com o Instituto Unibanco nessa trajetória da frente parlamentar, e queria que você se despedisse da gente aí, antes de eu passar a palavra para a professora Úrsula também, fazer as colocações finais dela. Não, só agradecer a Úrsula aí, a gentileza de poder estar discutindo com a gente, todo mundo. Novamente, parabéns ao professor Israel, e a gente seguimos mais rodadas com mais estudos, com mais inquietações, para ver se podemos ajudar um pouco mais aí o parlamento a seguir na sua brava luta. Obrigadíssimo. Eu também só queria agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo essa discussão, professor, com o deputado Israel, e também aqui com o Ricardo, todo mundo do Instituto Unibanco. É super relevante, as ótimas perguntas, Igor. Então, espero que a gente possa continuar contribuindo, né, com a discussão do financiamento da educação, que é tão crítica e tão importante para o nosso país. Eu tenho certeza que a senhora vai receber algumas perguntas de outros jornalistas aí. Só avisar para o pessoal que o estudo está disponível. A gente vai deixar o link onde a pessoa pode tanto visualizar quanto baixar o estudo que foi divulgado hoje. E mais uma vez agradecer a presença de todos. Eu acho que foi um debate muito legal, foi muito enriquecedor, e é sempre muito importante esse tipo de estudo. Professora, muito obrigado, uma honra, recebê-la e poder conversar um pouco com a senhora. Eu poderia passar a tarde inteira fazendo perguntas aqui, e tenho certeza que a senhora vai receber outras várias de jornalistas também, mais para frente. Pessoal, muito obrigado, e a gente retorna numa próxima.